a buscar ao Senhor. E quando Isaías está dizendo que ao convite ao povo para buscar a Deus enquanto se pode achar, ele está dando um convite na mão de cada um do povo. Porque naquele tempo de Isaías, o povo estava aqui meio que dividido. Eles estavam passando por aquele momento do silêncio de Deus. Qual era o silêncio de Deus? É que eles estavam lá, mas Deus não falava. Eles estavam lá, mas Deus silenciava. Aí Isaías está dizendo: olha, se vocês não buscar a Deus, vocês vão se contaminar com as outras religiões. Vocês vão adorar outros deuses. Se vocês esfriar, vocês não vão mais conseguir dar glória a Deus, mesmo estando exilado, mesmo estando em Babilônia, mesmo estando em lugares que não era para você estar. Então, se você esfriar e não buscar, aí Isaías diz assim: mas buscai o Senhor. Isaías começa a profetizar e ele começa a dizer que o nosso tempo é limitado. Hoje você pode buscar, amanhã você não sabe se vai estar vivo, amanhã você não sabe se você amanhã vai respirar. Então o momento de buscar é essa sexta-feira, essa noite. O momento de glorificar é essa noite aqui agora. Você pode dar glória a Deus aí? É por isso que quando eu vou ministrar, eu ministro como se não houvesse amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Porque hoje, se eu ministrar, entregar tudo que Deus mandar, irmão, eu estou no lucro. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor disse para mim. Eu estou te dando um convite. Convite esse para ministrar, convite esse para glorificar. Então faz o teu melhor para mim. Porque hoje Deus está dando um convite para nós. Me busca enquanto você pode me achar. Invocai o meu nome enquanto eu estou perto. Porque amanhã nós não sabemos. Diga glória a Deus. Eu trouxe aqui nessa igreja um jovem. Da outras vezes que eu vim, a pastora Helena conheceu, por nome chamado Geazi. E por muitas das vezes eu ia ministrar e ele ia comigo, temente a Deus. E eu falei isso quando ele faleceu. Eu estava viajando e eu já estava na metade do caminho quando me passaram a informação. E eu entendi que Deus entregou o convite a ele. Menino cheio de sonhos, de projetos. E eu falei: o Geazi nunca pregou, nunca vi o Geazi cantar, mas eu já vi o Geazi ser o sonoplasta da igreja, aquele que cuida do som. Amém? Eu sempre vi ele assim. O ministério dele não foi cantar, o ministério dele não foi pregar, foi mexer em som. Fala para o teu irmão: qual é o teu ministério? Eita! Fala para ele aí: qual é o teu ministério, irmão? Aí ele vai lembrar, ele vai dizer: opa, estou em falha com Deus. E de uma hora para outra, o Geazi partiu de uma dor que dera na sexta, antes de eu viajar, que eu viajei no sábado, na sexta ele já estava no quarto, quando o pai dele anunciou. Mas eu achei que não era tão grave, achei que era uma dor normal. E eu me despedi ali. No outro dia eu viajei, e meia-noite daquela sexta-feira ele partiu. E eu entendi que o convite Deus deu a ele. E eu tenho certeza que esse convite Deus deu a ele, e ele deu o seu melhor. Você está dando o seu melhor? E quando Isaías está dizendo: buscai o Senhor, Deus está dizendo na boca de Isaías: eu estou entregando um convite na mão do meu povo, para que eles busquem a minha face, para que eles clamem a mim. É por isso que a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí Deus diz assim: eu vou te dar se tu clamar, se tu buscar, se tu se render aos meus pés, se
tu está na minha presença, eu vou te dar os tesouros escondidos que eu não dei para ninguém, mas eu vou dar para você. Buscar é para todos, mas nem todos querem buscar. Fala para o teu irmão, nem todos querem buscar. Ontem eu ouvi um irmão falar para mim e eu fiquei pensando, e vinha num carro pensando, e eu falei, é verdade. Ele falou, pastor, a gente não se vê mais vigílias em Manaus e nem orações. Parece que se limitaram tudo, acabou tudo. Era de tanta gente que dizia que era meninice, acabou até as meninices e acabou as orações também. Então hoje Deus está dando um convite novo para uma geração, para uma igreja que está permanecendo na sua presença, dizendo, busca mais, clama mais, jejua mais, ora mais, que eu vou responder para ti. Só que hoje nós queremos já tudo das mãos de Deus já completo. Nós não queremos mais pagar o preço, nós não queremos ir mais para a oração, nós não queremos ir para amanhã de oração, nós queremos já para Deus dado tudo já preparado. E a gente diz assim, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe, mas você tem que pagar o seu preço, porque a salvação ela é de graça. Salvação é de graça. Pastor, mas então eu estou salvo. Não, a gente tem que... A palavra de Deus diz assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como é que está a tua perseverança? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que você está perseverando na oração? Você está perseverando hoje na presença de Deus? Ou você está dizendo assim, não Senhor, eu estou te esperando, mas eu estou desse jeito? Não, Deus está dizendo, eu te dou um convite hoje novo. E eu te digo, busca a minha presença, busca a minha face, desce na minha presença, porque eu quero fazer grandes coisas na tua vida. O ministério desse rapaz foi curto, mas foi o convite que Deus deu a ele. Abra sua mão assim e diga assim, o convite... Diga, o convite está nas minhas mãos. Cabe agora eu obedecer a voz de Deus. Isaías está dizendo, busca o Senhor enquanto você pode achar. Porque é limitado, irmão. O tempo é limitado. Hoje você está falando com a pessoa, amanhã você diz assim, meu Deus, eu falei com ela ontem e ela já não está mais entre nós. Senhor, como é que é isso? O Senhor tomou a pessoa, estava aqui agora e chegou em casa, já partiu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou dando um convite também, mas eu estou dando oportunidade para buscar a minha face. Eu estou dando oportunidade para clamar também. Deus está dizendo assim, pastor, eu estou cansado, eu estou aqui já a ponto de desatar as sandálias e sair correndo. Mas Deus está dizendo, eu renovo a tua força. Quando tu ora, quando tu clama, quando tu busca, eu renovo a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Vai chegar a hora que todos nós vai se apresentar diante do Senhor. Fala para o teu irmão, Jesus está te esperando. O Senhor não quer que ninguém se perca, irmão. O Senhor quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. O Senhor quer salvar todos, mas nem todos querem Jesus. O Senhor quer salvar todos, mas nem todos querem a graça, querem a presença. Quem quer a presença aqui, diga glória a Deus. Porque morrer com a presença não é privilégio. Morrer com a presença é privilégio. Diga glória a Deus. Porque eu já vi homens e mulheres que eram utilizadas na mão de Deus e morrerem assim rápido. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Mas Deus está te dando um convite. Qual é esse convite, pastor? Desça
Eu acho tão bonito quando o pregador vem aqui e fala 50 línguas estranhas. Eu até agora só estou no glória a Deus, ainda não falei em línguas estranhas, porque Deus está querendo que você desça. Deus está dizendo para você, clama a mim. Deus está dizendo para você, ore. Aleluia, clame, fale comigo que eu vou te dar isso. E Deus não quer te dar só o que tem no pregador, não. Deus vai te dar muito mais. Deus vai te dar muito mais. Eu vou dizer até você dar glória a Deus. Deus vai te dar muito mais daquilo que você almeja, daquilo que você pede. Mas você tem que descer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda está aqui, irmão, como advogado. Ele ainda está aqui na terra. O Senhor ainda está como advogado. O Espírito Santo está como intercessor da igreja na terra. Mas vai ter um dia que esse Espírito Santo, a igreja vai ser tomada. Vai ser tomada da terra. O Espírito Santo não vai ter mais como interceder, porque a Bíblia diz que ele está como intercedendo diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É quando você pensa que já não tem mais força de orar, você está só gemendo ali, chorando, a lágrima caindo. Aí o Espírito Santo diz, já que tu não tem palavra, eu vou diante do Pai e vou lançar as palavras, que talvez você esteja só aí, as lágrimas descendo, as lágrimas aí se arrastando, mas eu vou interceder por ti diante do Pai. Aí quando ele intercede de lá, sabe o que acontece? Aí Deus diz assim, eu estou te levantando, eu estou te dando força, eu estou te dando graça. Aí amanhã você chega aqui, hoje você sai daqui, você chegou aqui desanimado, mas amanhã você chega aqui forte. Amanhã você chega aqui dizendo onde é que vai ter oração, aonde é que vai ter avivamento, aonde é que vai ter palavra. Fala para o teu irmão, diga para ele, não pare de buscar ao Senhor. Se você parar de buscar a Deus, vou dizer isso para você, muita gente vai parar também. Se você parar de buscar a Deus, a tua casa vai parar também. Mas se você continuar clamando, a tua casa vai ficar de pé. Fala para o teu irmão, se você orar, tua casa vai ficar de pé. Tem um projeto muito lindo aqui em Manaus, que a Assembleia de Deus faz, que é mães de joelhos e filhos de pé, alguma coisa assim, não é assim? Mães de joelhos e filhos de pé. Aleluia. Eu acho tão lindo, porque quando a mãe está de joelho, a casa está de pé. Quando a mãe está de joelho, Deus está livrando os filhos. Mesmo que o filho seja rebelde com a mãe, mas Deus é tão misericórdia que Deus ainda livra e guarda. E eu acho tão lindo esse projeto da nossa amiga pastora, doutora e juíza Simone, que é responsável por esse congresso de mães que oram pelos seus filhos. Eu acho tão interessante, porque Deus está chamando o povo para orar. Deus está chamando o povo para buscar. Se você não buscar, irmão, aleluia, as lutas, elas vão te afogar. Porque se você orar, é como Jesus disse quando estava lá dentro daquele barco. Jesus estava dormindo. Fala para o teu irmão, Jesus estava dormindo. E quando Jesus estava dormindo, os discípulos estavam acordados. E quando eles estavam acordados, de repente eles começaram a ver que o vento era forte. Eles começaram a ver que a tempestade era forte. Eles viram tudo isso, só não viram Jesus dentro do seu barco. Mas a Bíblia diz que o vento açoitava o barco para um lado e para o outro, o mar também. E a Bíblia diz que eles tiveram ali que acordar Jesus, dizendo: Senhor, levanta-te, porque nós estamos indo a pique, nós estamos perecendo nesse mar. Jesus toma, levanta as mãos e disse: mar, aleluia, se acalma, vento, se acalma aí, porque eu estou hoje no controle desse barco. Sabe o que eu vejo? É a oração. E
você está clamando, o teu barco pode até ser açoitado, mas ele não vai afundar. O teu barco pode estar sendo maltratado pelo vento e pela tempestade, mas se você estiver em oração, o diabo disse, ele vai para lá, ela vai para cá, mas ela não cai, ela não naufraga, ela não afunda, ele não afunda. Sabe por quê? Porque a tua oração está em dias, a tua oração está em dia, o teu buscar com Deus está em dias, e Deus está dizendo na minha boca nessa noite, se você clamar, Deus vai levantar a voz e vai, aleluia, fazer esse mar se acalmar e se tornar em bonança na tua vida. Não para de orar, porque eu aprendi o segredo, irmão. Alguém diz assim, eu não vou para o monte porque está chuviscando, porque está orando, e aí você vai ficar mais doente, porque você já está profetizando isso, porque você já está profetizando isso. Eu tenho meus filhos, e meus filhos foram criados dentro do monte, na chuva, no sereno, e hoje eles estão lá, não sofrem nada, nem falta de ar, nem nada. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a oração, ela move a mão de Deus. Quando a gente busca o Senhor e diz assim, Senhor, aleluia, tu estás perto de mim, então faz a tua obra, Deus vai livrando a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Quem crê, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, o teu convite, além de estar escrito oração, também está escrito o teu chamado. Diga glória a Deus. Tem gente aqui que tem esse convite, tem um chamado muito lindo, mas só precisa sair do anonimato. Não é Deus que te colocou no anonimato, é você que se colocou, é você que fica escondendo-se, é você. Vai chegar a hora que Deus vai olhar e vai dizer, como ele disse lá para o profeta, quando estava na caverna, era ou não era? Ele disse assim, o que tu fazes aí? Aí ele disse, só sobrou eu de profeta. A gente diz assim, na verdade, a gente diz assim, se o culto eu não tiver, não vai dar certo, se eu não cantar, não vai dar certo. Aí eu disse para Elias, ainda tem profeta que está melhor do que tu, que está pior do que tu, mas está dando glória a Deus. Tem profeta que está dentro da caverna e está comendo só pão e água, que Obadias está dando para eles não morrer de fome, e você está dizendo que só você ficou de profeta? Fala para o teu irmão, diga para ele, diga assim, o tempo é limitado. Diga, se você não quiser, vai doer, mas vai sarar. Se você fala para ele que o cara de profeta profetiza, se você não quiser, Deus vai levantar outro, mas a obra de Deus vai acontecer. Diga glória a Deus. Quando Deus disse assim, eu estou te dando essa oportunidade, disse para mim, é uma oportunidade única, eu abracei essa oportunidade. Eu disse, Deus, obrigado, porque teve muita gente melhor do que eu e já partiu, e eu estou aqui. Teve muita gente, Senhor, que sabe mais do que eu, que tem uma habilidade melhor com a palavra, e já partiram, mas eu estou aqui. Então eu quero te agradecer, porque cada dia, irmão, sabe o que é buscar a Deus? É uma comunicação com Deus, é você ter intimidade com Deus, é você orar e deixar Deus fazer. Quando você ora, Deus responde. Quem crê na glória a Deus? Eu estava viajando, quando eu estava viajando, tinha oportunidade de falar. Minha esposa sempre mandava mensagem dizendo que tinha uma irmã que passava mal, a pressão aumentava, o demônio queria se manifestar. Aí eu falei, segura, ora, Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade, porque quem tem intimidade com Deus, o diabo não bagunça. Diga glória a Deus. E quando eu cheguei, eu fui fazer uma visita. Quando eu cheguei lá dentro da casa, eu sentei ali, e o Senhor disse assim, fale isso. Falei, amém, Senhor. Depois ore.
E eu comecei a falar para aquela irmã. E eu comecei a dizer: irmã, se a senhora morrer, se a senhora não se levantar, a senhora vai voltar de novo para o hospital. E se a senhora voltar para o hospital, a sua filha também, sua criança vai voltar. Então Deus quer que você se levante. Deus quer que você ore. Deus quer que você diga: depressão, sai, eu não te aceito. Sai, isso é demônio, então repreende. Deus quer que você se levante. Depois de algumas palavras de psicólogo, né? Que o pastor é psicólogo, é toda coisa. E nós oramos. Aí eu perguntei: e aí, como é que está agora? Ah, pastor, desde aquele dia que o senhor, no mesmo tempo, puxou a orelha e depois orou, aí nunca mais, nem passou mal. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer sarar, mas a gente tem que ter liberdade, dar liberdade para Ele sarar dentro de nós. Deus quer libertar, mas só vai libertar se você der liberdade para Deus libertar. Deus quer trabalhar, Deus só vai... mas Deus falou aqui, em todos os cultos aqui, até o pastor Alex, até a pastora Helena foi utilizada para dizer que eu sou um vaso, que Deus tem uma obra na minha vida. Pois é, mas Deus só vai cumprir a obra que Deus tem na tua vida se você se colocar na posição que Deus quer. Deus não vai fazer a obra enquanto você ficar pelos cantos dizendo que não pode. Deus só vai cumprir quando você levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim, Senhor, aquilo que tu queres. Sabe o que é isso? Buscar a Deus. Aleluia. É até a meia-noite, já, pastor Lento? Estou falando que nem mais vigia tem, o povo não quer mais nem orar. Não é verdade? Aí eu fico pensando que às vezes Deus quer falar conosco e nós se apressa. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração e dizer para você que não é tempo de parar. É tempo de você buscar mais a face do Senhor. É tempo de você se render mais aos pés de Deus. É tempo do povo se humilhar diante de Deus. Porque quando se fala em campanha de bênção, vai e lota. Mas quando se diz é uma campanha de buscar a Deus, poucos querem buscar a Deus. Diga glória a Deus. Eu fiz um propósito lá na igreja. E quando eu fiz um propósito, eu fiz de oração. Eu fiz de oração, clamando. E poucas pessoas apareceram. Porque quando eu anunciei, alguns disseram: eita, vai ser de bênção, vai ser de porta aberta, vai ser disso. Aí eu digo assim: não, é oração. E outra, é oração de joelho. Pouca gente apareceu. Veio um casal de outro bairro, mas veio até o final. Eu falei: é assim que Jesus quer. Porque quando Deus diz assim, busca, é porque Ele está fazendo algo. Quando Jesus disse assim, ora, é porque Ele quer fazer algo. Quando Jesus disse assim, clama, é porque eu vou operar o milagre. Quando Deus diz assim, olha, busca a minha face pela madrugada. Senhor, é difícil eu orar. Senhor, 3 horas da madrugada é uma luta, é uma peleja. Mas aí Deus olha para você e diz assim, mas 3 horas da madrugada não é peleja. Abençoada quando tu está no celular. O sono até some. Então 3 horas da madrugada eu quero que tu clame. Fala para o teu irmão, diga: hoje Deus está querendo mudar. Diga: Deus está querendo mudar a tua rotina de oração. Alguém pode dar glória a Deus aí? Eu vou já profetizar calma, para ver se está mesmo para glória a Deus aqui. Porque hoje todo mundo quer ouvir. Deus vai dar o apartamento, Deus vai dar o carro, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Mas ninguém quer mais falar que Deus quer humilhação, quer oração, quer busca da sua face. Porque isso não ganha mais, não leva mais o pregador a ser um homem de Deus. Não é verdade? É ou não é? Agora o pregador